Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos continuar com Provérbios, a partir de Provérbios capítulo 10. Um capítulo muito rico, sinceramente. Então, antes de começar, o que eu gostaria de falar? O vídeo que eu ia gravar hoje, na verdade, seria Mateus 26, 31 a 56. Então, em breve eu vou trazer essa continuação do Evangelho de Mateus, porque eu quero ir até o final, né? Falta pouco, inclusive. Mas eu decidi trazer Provérbios e falar algumas coisas que eu anotei aqui interessantes, tá bom? Enfim, então eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que seja edificante e que vocês, enfim, que a gente possa crescer em sabedoria, em entendimento, em conhecimento da palavra de Deus, que é uma coisa que nunca é inútil, é uma coisa que literalmente não é sobre religião, é algo que é a palavra viva de Deus, que é lâmpada para os nossos caminhos, ela é vida, é a lavagem de água pela palavra, né? Então, ela é uma água viva e o próprio Messias é o Verbo encarnado, né? Então, a palavra de Deus, para quem crê, ela não é simplesmente tipo palavras que homens escreveram, mas é algo que foi guiado pelo Espírito Santo. Isso é comprovado a partir do momento que a palavra inteira está conectada. Isso daqui você não vai conseguir entender só indo na igreja, só ouvindo vídeos no YouTube. Isso daqui quando você lê, não sei se vocês já leram a Bíblia inteira, mas quando você lê, cara, é muito maravilhoso. Não tem uma paz que eu sinto, uma alegria, tem um prazer que você só sente quando você começa a perceber as coisas na palavra e ver que Deus está te revelando e te transformando. É maravilhoso. E você vê, como que é conectado desde Gênesis até Apocalipse, Provérbios, Salmos. E aí, tanto na questão das profecias é conectado, que você vê, que Davi era muito profético, muito usado por Deus nas profecias e visões, tanto quanto, enfim, tá tudo conectado aqui. A questão da justiça, do juízo, de plantar e colher, das consequências dos atos. E vocês vão ver um pouco disso nesse provérbio aqui, mas é muito maravilhoso, sério. Eu amo a palavra de Deus. Se não fosse ela, eu já teria desistido dessa vida, assim, sinceramente, porque esse mundo, cara, ele nos decepciona, ele é muita treva, sabe, esse mundo. Só que a palavra, ela me dá vida, me dá motivação para continuar vivendo. Então, eu quero saber de vocês também, se o motivo pelo qual vocês vivem e se tem a motivação da vida de vocês ainda é mais as coisas do mundo, são carros, casa, a sua bicicleta, o futebol, viagens que você vai fazer, ou se aquilo que te motiva é Deus, os objetivos dele, o reino dele e a palavra dele. Eu quero realmente saber, porque particularmente, uma coisa que eu percebi, isso faz uns 2, 3 anos, quando eu comecei a me aprofundar na Bíblia, depois que eu me converti, assim, né, foi que eu percebi que nada mais tinha sentido. Literalmente, viver para mim mesmo, para os meus próprios sonhos, não tinha sentido. Porque, cara, não importava, o quanto eu conseguisse uma mulher que eu amasse, bonita, e, não importava se eu fosse ter filhos e educar eles bem, se eu fosse ficar famoso, se eu tivesse muita saúde e muitos amigos, e, o pseudo-sucesso que o mundo oferece, que é dinheiro e fama e o reconhecimento das outras pessoas, cara, eu percebi que não importava todas essas coisas que eu tivesse, que aquilo não era o suficiente, porque se Deus não existisse, eu só ia morrer e acabou, entende? E aí eu fui buscando a Deus para descobrir se ele era verdadeiro e se era o Deus da Bíblia. E aí, ele foi se revelando a mim e foi uma coisa maravilhosa, sabe? E ele deu um novo sentido para minha vida, né? E é o que o Evangelho diz, o verdadeiro Evangelho que está descrito aqui
nas cartas de Paulo, nas epístolas, que é tipo, e no livro de Atos, né? Que é você morrer para si mesmo, você tipo morreu para o mundo, morreu para a corrupção, e você agora é Cristo que vive em você, agora você vive pelos objetivos dele, assim, basicamente. E a vontade do Pai vai se tornando a sua vontade, né? Você vai se alinhando com a vontade dele. Então, sinceramente, para mim tem muito mais sentido. Eu sou falho, eu, cara, sou pecador. E por mais tipo inteligente que nós possamos atingir, uma inteligência humana, sabedoria, cara, tipo, enjoa, sabe? Você viver pra você mesmo não tem graça, não faz sentido. É como correr atrás do vento. Mas agora viver por Deus, cara, é uma coisa que me motiva diariamente. É um propósito maior do que você, sabe? Viver por um propósito, por algo que é maior do que você, que é eterno, que é puro, verdadeiro, faz muito mais sentido. Então eu quero saber de vocês também. Outra coisa, agora eu não sei o que eu faço. Tá, então eu vou falar aqui o que eu tenho anotado antes de Provérbios 10, tá bom? Eu anotei aqui o seguinte, ó. Julgar as pessoas faz mal, que nós devemos amá-las ao invés disso, né? Então, isso é uma coisa que pessoalmente, cara, eu sempre julguei muitas pessoas. Eu tava perdido, né? Todos nós, tipo, fazíamos coisas das quais nós nos envergonhávamos e nos envergonhamos hoje em dia e das quais, né, a própria palavra diz, e que fruto tinheis das coisas que vocês faziam, né? Paulo fala, tipo, qual que era o fruto que você tinha? E eu posso afirmar que o fruto das coisas que eu fazia, seja o pecado sexual, seja o orgulho, a ingratidão que eu tinha, tipo assim, julgamento assim excessivo, tipo, cara, julgar muitas pessoas porque tinha tatuagem, porque fumava, sabe? Tipo assim, julgando as pessoas ao invés de tipo compreendê-las e amá-las, mesmo com suas falhas, né? Mas eu julgava assim de uma forma negativa. Só que quando você tá julgando, cara, isso tá voltando pra você mesmo. Você tá julgando na sua mente, né, no seu coração. Então é tipo uma energia ruim e depois você se sente julgado pelas pessoas, tipo, você fica inseguro achando que as pessoas estão pensando mal de você. Ou seja, aí entra a sabedoria que Jesus falou, né? Que com a medida que você julgar os outros, você será julgado. Então, óbvio, isso se trata do juízo final também, da forma que você, tipo, não tiver misericórdia com as pessoas, da forma que você colocar um jugo pesado sobre elas, Deus também vai te julgar. Mas eu percebi que isso é uma própria, tipo, lei do universo que Deus criou. Eu não tô falando isso num sentido de energia, assim, sabe? As leis do universo. Mas nas leis do universo que Deus criou, né? Tipo, pô, você planta, você colhe, né? Meio que, tipo, se você julga as pessoas, isso meio que volta pra você. Isso é muito louco. Então, basicamente isso. Então, e aí os frutos que eu tinha, cara, desse tipo de pecado, né? Porque todo aquele que peca é escravo do pecado. O pecado, cara, ele só faz você se sentir mal. Então eu tinha ansiedade, tinha tristeza, tinha, sei lá, muitas desavenças com as pessoas e uma falta de paz interior, sabe? Uma angústia interna. De modo que quanto mais eu faço o bem para as pessoas e quanto mais eu falo coisas boas, sabe? Tento espalhar realmente o evangelho de Cristo, mas não só através, tipo, de versículos bíblicos, que eu percebi que eu era muito assim, cara. Um cara que falava os versículos para as pessoas, só que, cara, tem gente que acha chato. E não é a única forma de espalhar o evangelho. Então eu aprendi que, cara, eu tenho que ouvir as pessoas também, parar de achar que só eu sou o dono da verdade e de querer empurrar pela goela abaixo das pessoas o evangelho,
mas começar, tipo, a ouvir elas, a amar as pessoas, minha família, assim. E eu percebi que isso que é o evangelho, é o testemunho que você dá também, é a forma como você serve as pessoas, tipo, você se tornar verdadeiramente um servo, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, ele servia as pessoas. E ele ensinou que aquele que quiser ser o maior dentre vós, que sirva. E Tiago falou que humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, é isso que nós devemos fazer, nos humilhar perante os pés do Senhor, né? É o contrário da lógica do mundo. A lógica do mundo, ela te faz achar que, cara, você ser um garçom, por exemplo, que você servir as pessoas, isso é a lógica principalmente do Brasil, né? Para pensar, do brasileiro. Muita soberba, pessoas, tipo assim, não todos, tá? Não tô julgando as pessoas ricas, por exemplo, mas pessoas que tratam mal as outras com soberba, sabe? Mas isso daí são pessoas vazias, pessoas sem Deus, né? Que daí acabam sendo soberbas e arrogantes com as outras, por causa das suas inseguranças. Mas, porque, cara, quem tem Deus no coração não vai ficar tratando as pessoas mal, fazendo as pessoas se sentir mal, né? Mas eu acho interessante essa lógica do evangelho, cara, é tudo meio diferente. É igual, tipo, os loucos desse mundo são os sábios. Você servir diante do evangelho é uma coisa boa, tipo, cara, vai lá, lava uma louça, faz as coisas com amor, com carinho, como se fosse para Deus. É isso que eu aprendi com cristãos mais experientes do que eu. Cara, eu preciso parar de reclamar, velho. Preciso servir mais e fazer as coisas, fazem, como o Paulo diz, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. E isso mudou a concepção. Eu comecei a fazer coisas simples do dia a dia. Por exemplo, eu não gostava de arrumar a cama, que meu pai ficava pedindo para eu arrumar. E eu me recusava. Depois eu percebi, cara, isso só gera, tipo, desavença na minha casa, isso é falta de respeito, isso é falta de temor a Deus, porque eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, obedecer. Se eu não honro, tipo, meu pai que tá aqui na terra, como é que eu vou obedecer a Deus? Aí é uma coisa simples, que é um hábito que eu peguei e agora eu tô me sentindo bem melhor. Então vale a pena, sabe, mudar, vale a pena a gente se esforçar. É isso. Para ser transformado. E isso só vai gerando bons. Conforme você vai plantando coisas boas, você vai começando a colher esses frutos doces, né? Às vezes a gente colhe alguns frutos do passado, dos nossos erros do passado, né? Mas cada vez menos colhendo frutos ruins. E a gente tem que estar pensando no que nós estamos plantando agora. Então essa é a reflexão que eu vou deixar para hoje. O que você tem plantado? Você tem plantado coisas boas, tanto para a sua vida pessoal, na sua vida espiritual com Deus. Você tem plantado sacrifícios de oração, de leitura da palavra, de jejum? Ou você tem plantado, tipo, coisas ruins? Você tá não levando a sério, tá perdendo, deixando o videogame roubar muito seu tempo, deixando as séries, os vídeos, as coisas do mundo roubar o seu tempo. Então é isso. O que você tem plantado fisicamente? Está se alimentando bem? Está se exercitando? Ou está colocando um monte de porcaria no seu corpo? Comida industrializada, açúcar, um monte de óleo vegetal no seu corpo? Um monte de glúten? Ó, eu como pão, tá? Eu não sou um cara extremista, mas tipo assim, nós também não podemos exagerar no glúten, porque a farinha de hoje em dia não é a mesma do passado, é uma farinha modificada, né? Então, assim, Satanás é um vacilão, cara. Ele atua na área da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, atua na indústria do entretenimento, da música. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não dá pra fazer as coisas de qualquer jeito, ouvir qualquer música, comer qualquer coisa, né? E Deus nos dá sabedoria pra gente e conhecimento, pra gente saber se nutrir, pra gente saber o que a gente deve pôr diante dos nossos olhos, porque Davi fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. E Jó fala: eu fiz na minha mocidade uma aliança com os meus olhos para não olhar para as virgens, para não cobiçar as mulheres dos outros. Então isso é muito sério.
E os ouvidos, o que você tem colocado nos seus ouvidos? Músicas de ímpios, músicas que instigam a luxúria, que instigam a glutonaria, a bebedice, a carência, o adultério, o divórcio, ou músicas de Deus que incentivam o louvor ao Criador, a paz, o amor, a sabedoria e que honram a Deus, né? Porque, cara, nós não devemos também basear as nossas decisões somente no prazer momentâneo. Eu, por exemplo, não ouvia nenhuma música gospel, eu não cresci nesse meio. Mas eu comecei, tipo, a moldar o meu cérebro para isso. Porque eu percebi que aquilo que eu colocava no meu cérebro, cara, ia impactar na minha alma, nos meus neurônios, sabe? Tipo, se eu ouvisse músicas de pessoas que amam a Deus, se eu ouvisse músicas da palavra de Deus, isso vai me tornar mais realmente alguém que serve a Deus de coração. Mas caso eu ficasse ouvindo as músicas que eu ouvia, tipo de treino, assim, hardstyle e música eletrônica, não aquelas batidas, aquilo lá eu nunca gostei, mas tipo música mais eletrônica para treino, eu percebi que, cara, aquilo lá não ia agregar em nada na minha vida, então eu fui diminuindo aos poucos, sabe? Não cortei de primeira. Agora, se essas músicas já não agregavam, imagine tipo funk, cara, sertanejo, aí não tem nem o que dizer, assim. Todo mundo sabe, ou deveria saber, todo mundo que tem uma inteligência. Cara, que o Espírito Santo convença alguém aqui. Se você ainda, tipo, escuta músicas do mundo, se você é apegado ainda com festas do mundo, com os seus amigos que escutam esse tipo de música, cara, muito cuidado. Porque a vida é uma só e você não pode se deixar levar por essas músicas, que elas vão destruir a sua vida. É a frequência que você está colocando no seu ouvido. Não é brincadeira. Satanás, ele trabalhava com a música no céu. Então ele era um querubim que tinha várias funções, querubim ungido, né? Mas uma delas era a música. Então até hoje ele utiliza a música. E muito cuidado, meus irmãos, porque tem música que parece de amor, mas que não vem de Deus, porque tipo é uma música que não tá falando do evangelho, não tá falando da palavra. Então é uma música de amor e tal, mas é uma música que tá instigando o quê? A idolatria romântica, o apego ao romance, a carência, né? E isso não agrega a Deus, isso é idolatria. Então, cara, eu já vi pessoas falarem que eu sou fanático, que eu sou extremista, mas, sinceramente, por que será que a maioria dos artistas das bandas, por exemplo, de MPB do Brasil, ou de rock, ou das músicas seculares, por que muita gente se droga, por exemplo? Cara, quando as pessoas se drogam, você está perdendo o seu controle da sua consciência. Você está literalmente abrindo portas no mundo espiritual para que os demônios tomem controle, né? Quando a pessoa se embebeda, se alcooliza e ela se droga, literalmente demônios entram na pessoa. Por isso que tem gente que não consegue fazer música sem se drogar. Porque daí quando ela se droga, o demônio vai lá e dá inspiração para ela. Dá as batidas para ela, dá a letra da música para a pessoa. Já tinha parado para pensar nisso? É interessante, né? Então eu vou deixar o Provérbios 10 para o próximo vídeo, porque senão fica muita coisa no mesmo vídeo, tá? Muita coisa. Então eu só vou finalizar com vocês. Pera aí. Opa, tô finalizando aqui no vídeo. Então só vou finalizar com vocês. Cara, como lidar com o... Bom, eu vou cortar esse vídeo por aqui, na verdade, para não ficar muito longo. E aí eu faço um próximo, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos, por terem acompanhado. E aí eu já faço na sequência aqui a continuação, tá bom? Perdão por terminar de repente, sim. Então, muito obrigado. Que o Criador vos abençoe sempre e até a próxima.